Olá, pessoal! Vamos então retornar com a nossa segunda parte da aula de capacidade de uso do solo. Bom, nós vamos falar agora sobre grupos de manejo. O grupo de manejo, ele não é como os outros sistemas, não entra como uma categoria do sistema de capacidade de uso, como a gente tem os grupos, as classes, as subclasses. Os grupos de manejo, eles representam grupamentos de terra que deverão receber idêntico manejo agrícola, em decorrência de os solos apresentarem as mesmas respostas aos processos de tratamento. Então, aquele solo onde a gente vai fazer uso de atividades agrícolas que vão ter as mesmas preparações de plantio, colheita, eles podem ser agrupados, formar grupamentos de manejo, porque a gente pode fazer o mesmo tipo de manejo para esse tipo de solo que vai estar recebendo determinada atividade. Eles não representam uma categoria do sistema, como eu falei, né? Lá que a gente tem os grupos, que é A, B e C, depois a gente tem as classes, subclasses, né? Os números lá em romano, e depois a gente tem as letras. Ele não representa nem uma categoria de sistema, é apenas mesmo uma forma de agrupar terras que vão receber o mesmo tipo de manejo, né? De conservação do solo e da água. Podem diferir de acordo com o tipo de utilização da terra, né? E diferentes categorias do sistema podem enquadrar-se em apenas um grupo de manejo. Então, diferentes grupos de manejo podem ser estabelecidos em uma mesma gleba. Então, isso geralmente ele é utilizado para glebas extensas. Aí a gente tem uma gleba que foi caracterizada segundo o sistema de capacidade de uso como 3E1, ou como 3E1, ou seja, está na classe 3, né, lá no grupo A, então são terras passíveis de utilização para culturas perenes, reflorestamento ou pastagem, só que ela apresenta como problema, como limitação, o E de erosão, e o 1 a gente pode chamar de 1, a gente pode determinar como se fosse pedregosidade, isso aí depende de como a gente vai estar caracterizando no mapa, né? No nosso mapa e no nosso inventário, do sistema de capacidade de uso. E então, geralmente, a gente faz esses grupamentos de manejo para glebas extensas. Nessa gleba, nem toda ela eu posso fazer o mesmo tipo de cultivo. Eu posso cultivar nela cacau, cana, soja e outras culturas. Então, cada cultura dessa tem questões nutricionais específicas, cobertura do solo específicas. Então, eu não posso utilizar o mesmo manejo que eu vou utilizar para uma cultura para outra. Então, a gente faz aí o quê? A gente redivide essa gleba, certo? Para poder fazer com que ela receba grupos de manejo específicos de acordo com a cultura que vai estar sendo utilizada. Então, esses grupos, como eu falei, são utilizados para glebas muito extensas e locais que serão submetidos a um único tipo de cultivo ou combinação específica de cultivos. Então, quais seriam os critérios para determinar a capacidade de uso do solo? Então, inventariar os fatores que maior influência têm sobre a terra, interpretar e analisar esses fatores em conjunto e definir classes, subclasses e unidades de uso, né? Então foi o que a gente tem falado desde a primeira parte da aula. Então, para a gente determinar a capacidade de uso de determinada terra, a gente tem que primeiro fazer um inventário, saber tudo que pode influenciar na utilização daquela terra e depois interpretar isso de forma conjunta, para depois então definir as classes, subclasses e as unidades de uso de cada local. Então, para a gente fazer essa definição de problemas do solo, de erosão e tudo que a gente depois vai definir mais à frente, a gente precisa ter primeiro um modelo de solo ideal, para que tudo que se afaste desse solo ideal, a gente venha entender então como um problema a ser resolvido, né? Então, quais seriam as características de um solo ideal? Bom, profundidade efetiva suficiente para a expansão do sistema radicular das plantas, fertilidade relativamente alta, com propriedades e características que facilitem a correção de eventuais deficiências, boa capacidade de armazenamento de água em forma disponível às plantas, boa drenagem interna e situação topográfica favorável, baixa erodibilidade, relevo favorável e ausência de impedimentos à mecanização, ambiente com condições térmicas e hídricas adequadas para o desenvolvimento e crescimento das culturas. Então,
tudo que se afaste dessas condições, a gente vai ter como algo a ser resolvido, algo que nós temos que utilizar alguma técnica específica para estar corrigindo esse solo, para que não haja o seu depauperamento. Então, o solo que mais se aproxima das condições ideais seria a terra roxa estruturada ou o nitossolo vermelho, né, como a gente chama hoje usualmente, né, que seria um solo que mais se aproxima dessas características de solo ideal. E os outros solos, né, a gente vai tendo características que vão afastando. Por exemplo, o neossolo quartzarênico é um solo novo, geralmente com rocha logo na parte superficial, né, que isso aí já indica pedregosidade, já é um problema para muitas vezes se você for fazer utilizar uma cultura que precisa ser mecanizada. O latossolo vermelho escuro, que são solos mais maduros, solos com uma baixa fertilidade, né, uma baixa CTC. Então, a partir daí a gente vai vendo que são características a serem resolvidas. Gleissolo, tem problema com encharcamento a maior parte do ano. Cambissolo também é um solo mais jovem. No caso, ele é distrófico, tem baixa saturação por bases. Então, quais seriam as naturezas das limitações? Limitações climáticas, que seria a letra C. Limitações devidas ao solo, letra S. Limitações por excesso de água. E limitações por erosão ou risco de erosão, que seria a letra E, né? Como a gente viu anteriormente. As limitações climáticas. Então, a gente precisa, para a gente poder definir elas, análise de dados meteorológicas de no mínimo 10 anos, né? O que a gente chama de normal climatológica. Determinação da evapotranspiração e balanço hídrico, informações importantes como excedente hídrico, consumo, deficiência hídrica, reumedecimento e outros fatores devem ser verificados, como geadas, ventos fortes e granizo. Então, saber todas essas características da área nos auxilia para saber qual atividade eu posso estar exercendo, qual atividade agrícola eu posso estar exercendo nessa área. Limitações devidas ao solo. Caracterização morfológica e taxonômica do solo, ou seja, que tipo de solo, que já vai me dizer algumas características importantes acerca dele, dados de pesquisa, do que tem sido feito na região com aquele tipo de solo, registros de produções anteriores em diferentes tratamentos, né? Como que tem sido os estudos ao longo do tempo com aquele tipo de solo e em diversas regiões também. Profundidade efetiva, capacidade de retenção de água, né, a seca edafológica, permeabilidade e drenagem interna, fertilidade, possibilidade de motomecanização. Então, são todas características que nós devemos fazer um levantamento para saber quais são as limitações que a gente pode ter naquele local devido ao solo. Limitações por excesso de água. O excesso de água ele é prejudicial à maioria das plantas, por expulsar o ar do sistema poroso, restringindo a respiração das raízes e dificultando o desenvolvimento das culturas. Então, por exemplo, se eu sei que na minha área eu tenho um gleissolo, que foi que nem aquele solo que a gente observou, que a maior parte do ano ele passa submerso, então eu já sei que dependendo da cultura que eu vou utilizar, eu não posso fazer uso de determinada atividade agrícola ali, porque eu não tenho um solo que me permita fazer a utilização dessa atividade. E limitações por erosão ou risco de erosão. O risco de erosão ele pode ser estabelecido a partir da interação de alguns fatores. O relevo, o deflúvio e a erodibilidade, né? Que é causada pela água e o vento. Então, agora as características das classes e subclasses. Né? As classes lá que a gente observou que fica dentro dos grupos, lá no sistema, que é uma categoria do sistema de capacidade de uso do solo. Então, a classe 1 são terras que não apresentam, ou apenas em pequeno grau, limitações ou riscos de depauperamento. É quase que inteiramente plana e dificilmente lavada. Retém a água muito bem e é otimamente provida de nutrientes. Então, a classe 1 é aquela classe sem restrições, uma terra que não tem algum problema que necessite ser corrigido previamente para fazer uso de determinada atividade agrícola. E a gente sabe que na classe 1 está lá enquadrada no grupo A, onde a gente pode fazer uso de culturas perenes, pastagem, reflorestamento, né? A gente pode fazer uso de praticamente qualquer atividade agrícola. A classe 2
terras que apresentam limitações moderadas para o seu uso. São boas para cultivo desde que sejam empregadas técnicas de conservação do solo. A declividade já pode ser suficiente para provocar enxurradas e erosão. Então, a classe 2 já tem alguma limitação moderada, né? Onde vai ser necessário fazer o uso de alguma técnica de conservação para estar exercendo a atividade agrícola sem que haja depauperamento do solo. A classe 2, então, ela pode ser 2E, S, A ou C, porque a gente, como viu, na classe 1, como a classe 1 não tem limitação, então a gente não tem essas separações. Como na classe 2 ela pode ter algum tipo de limitação, então a gente vai ver quais são as limitações que podem ocorrer, né, dentro dessa classe, já que ela precisa de técnicas moderadas de conservação. Então, a 2E são terras produtivas com relevo suavemente ondulado, oferecendo ligeiro a moderado risco de erosão. Na 2S, a gente tem terras produtivas, planas ou suavemente onduladas, com ligeira limitação pela capacidade de retenção de água, caráter distrófico. A 2A, terras produtivas, praticamente planas, com restrições de drenagem ou excesso de água, sem riscos de inundação e com drenagem artificial de fácil manutenção. E a 2C, terras produtivas, praticamente planas ou suavemente onduladas, com ligeiras limitações climáticas. Aí na classe 3, são as terras próprias para a lavoura em geral, mas que, quando cultivadas sem cuidados especiais, ficam sujeitas a severos riscos de depauperamento, principalmente no caso das culturas anuais. Então, a gente observa que para fazer o uso, porque a classe 3 também se encontra no grupo A, então a gente pode fazer uso da atividade agrícola de culturas anuais, mas para fazer uso delas, a gente tem que necessariamente utilizar técnicas de conservação do solo, porque senão os riscos de depauperamento são muito grandes. Muito grandes. Então, na classe 3 nós temos 3E, que seria terras com declividades moderadas, com riscos severos de erosão quando o solo está descoberto de vegetação. 3S, terras praticamente planas ou suavemente onduladas, com fertilidade muito baixa, caráter álico, ou limitadas ainda por profundidade efetiva média, ou drenagem interna pobre, ou risco acentuado de salinização. A 3A, terras praticamente planas, com limitações moderadas por excesso de água, sem riscos frequentes de inundação e com drenagem artificial de complexa manutenção. E 3C, terras praticamente planas ou suavemente onduladas, com moderadas limitações climáticas, como escassez de água em regiões semiáridas. E a gente tem a classe 4, que é a última classe dentro do grupo A, né? Aquele que abrange todos os tipos de cultura, né? Terras que têm riscos ou limitações permanentes muito severas, quando usadas para culturas anuais. Os solos podem ter fertilidade natural boa ou razoável, mas não são adequados para cultivos intensivos e contínuos. Ou seja, na classe A, por mais que ela esteja dentro do grupo, na classe 4, por mais que ela esteja dentro do grupo A, que permite cultivo de culturas anuais, perenes, reflorestamento ou pastagem, como ela está sujeita a severos riscos por limitações que essa terra apresenta, então é necessário que os cultivos não sejam feitos de forma contínua. E sim, esporadicamente pode ser feitos cultivos com culturas anuais, para que essa terra não entre em processo de depauperamento irreversível. Então, dentro dessa classe, nós temos o 4E, terras severamente limitadas por risco de erosão para cultivos intensivos, geralmente com declividade acentuadas. 4S, solos limitados pela profundidade efetiva rasa ou apresentando pedregosidade com problemas de mecanização e problemas de fertilidade. 4A, solos úmidos de difícil drenagem, dificultando trabalhos de mecanização e ainda com outra limitação adicional, como risco de inundação ocasional, que impede cultivo contínuo. E 4C, terras com limitações climáticas moderadas a severas, ocasionando períodos prolongados de seca, não sendo possível colheitas em anos muito secos. Agora nós temos a classe 5, que está dentro do grupo B, que só é permitido o plantio de pastagem e reflorestamento, né, ou culturas protetoras do solo. Terras planas ou com declividades muito suaves, praticamente livres de erosão, mas impróprias para serem exploradas com culturas anuais e que podem com segurança ser apropriadas para pastagem,
florestas ou mesmo para algumas culturas permanentes, né, que são aquelas protetoras do solo. Então, como vocês observaram aqui, está até grifado, elas têm declive muito suave, estão praticamente livres de erosão. Então, nessa classe 5, nós não vamos ter o 5E, porque ela não é passível de risco de erosão, certo? Então, as únicas limitações que podemos encontrar no grupo 5 é o 5S, terras planas, não sujeitas à erosão, com declúvio praticamente nulo, apresentando como limitações os seguintes fatores: muito baixa capacidade de armazenamento de água, drenagem interna muito rápida, pedregosidade ou rochosidade intensa e pequena profundidade efetiva. 5A, terras planas, não sujeitas à erosão, severamente limitadas por excesso de água, sem possibilidade de drenagem artificial ou risco de inundação frequente, mas que podem ser usadas para pastoreio em algumas épocas do ano. E 5C, terras planas, limitações climáticas severas com longos períodos de seca ou risco frequente de geada, neve ou ventos frios. Depois nós temos a classe 6, que seriam terras impróprias para culturas anuais, mas que podem ser usadas para a produção de certos cultivos permanentes úteis, como pastagens, florestas artificiais e, em alguns casos, mesmo para algumas culturas permanentes protetoras do solo. Devem ser utilizadas técnicas especiais de conservação, né? Aí temos na 6E, terras que sob pastagem são medianamente suscetíveis à erosão, com relevo forte, ondulado e declividades acentuadas, com risco de erosão que pode chegar a muito severo. 6S, terras constituídas por solos rasos ou ainda com pedregosidade ou rochas expostas à superfície, solos de pequena produtividade. 6A, solos muito úmidos com pequenas ou nulas possibilidades de drenagem artificial, acarretando problemas à mecanização agravados por certa suscetibilidade à erosão ou recebimento de depósitos erosivos. E o 6C, terras com limitações climáticas muito severas a ocasionar seca edafológica muito prolongada, que impeça o cultivo mesmo das plantas perenes mais adaptadas. E aí a gente tem a última classe dentro do grupo B, né? A classe 7, que seriam terras que, por serem sujeitas a muitas limitações permanentes, além de serem impróprias para lavouras, apresentam severas limitações mesmo para certas culturas permanentes, protetoras do solo, sendo seu uso restrito para pastagem e reflorestamento com cuidados especiais. Então, se vocês podem observar, dentro de cada grupo, grupo A, grupo B, né, que a gente viu até agora, a partir do momento que as classes elas vão se chegando para fazer a transição para outro grupo, elas vão tendo riscos mais severos, problemas e limitações mais severas, né, para dentro daquele próprio grupo ali de classificação. Então, na classe 7 nós temos 7E, terras com limitações severas para outras atividades que não florestas, com risco de erosão muito severo, apresentando declividade muito acentuada. 7S, terras pedregosas com associações rochosas, solos rasos e muito rasos, ou ainda como agravante de serem constituídos por solos de baixa capacidade de retenção de água. E o 7C, terras com limitações climáticas muito severas, em locais onde a irrigação seria imprescindível, mas é impraticável. E temos a classe 8, né, que está dentro do grupo C, que seriam as terras impróprias para serem utilizadas com qualquer tipo de cultivo, inclusive o de florestas comerciais, ou para a produção de qualquer outra forma de vegetação permanente de valor econômico. Prestam-se apenas para proteção e abrigo da fauna e flora silvestre, para fins de recreação e turismo ou armazenamento de água em açudes. Então, a classe 8 é aquela classe em que a gente não pode nem utilizar alguma técnica de melhoramento, de conservação do solo, porque é uma classe que a gente não pode utilizar aquele solo para nada, para nenhum fim comercial. Deve ser deixado intocado. É para área de preservação permanente, área de conservação, então não deve ser tocada, só para realmente armazenamento de água e para manutenção da flora e fauna silvestre. Então, aí na 8 nós temos 8E, terras de relevo excessivo com declives extremamente acentuados e deflúvios muito rápidos, a expor os solos a alto risco de erosão, inclusive eólica, abertura de vossorocas. 8S, terras constituídas por solos muito rasos ou com tantas pedras e afloramentos de rocha que impossibilitem plantio e colheita.
8A, áreas planas permanentemente encharcadas como pântanos sem possibilidade de drenagem ou apresentando problemas sérios de fertilidade se drenados. E 8C, terras com limitações climáticas muito severas, como as das áreas áridas, que não se prestam mesmo para o pastoreio ocasional. Então, vocês podem observar que todas as limitações que existem dentro dessa classe são limitações muito severas, que mesmo se fosse tentar resolver o problema, não seria possível fazer qualquer atividade agrícola nesses locais. Né? Aqui a gente vê alguns fatores limitantes específicos, né? que podem estar associados, esses símbolos podem estar associados com os números romanos, né? PD de pedregosidade, inundação, tal. São vários fatores. Então, aqui nós terminamos a nossa aula de capacidade de uso do solo. Tá? Qualquer dúvida é só escrever lá na plataforma. Muito obrigada.